compartilhar a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor sobre as nossas vidas neste momento, nesse lugar. Eu vou ler um salmo que eu acho que vocês já leram muitas vezes, né? Mas eu costumo dizer que cada vez que nós lemos a palavra, ela tem uma verdade espiritual para nós. Até porque a palavra de Deus, ela possui, nós podemos olhá-la de dois âmbitos, ou em dois ângulos. Nós podemos olhar a palavra como logos, que é a palavra que está escrito, é o contexto histórico, é aquilo que vai contar sobre a época, sobre as personagens, sobre os acontecimentos, dentro destes 66 livros. Então nós temos a palavra logos. Mas a Bíblia não é somente logos, ela não conta só a história, né? A Bíblia, ela é também rema. O que é a palavra rema? É quando nós lemos a Bíblia e aquela palavra que a gente já leu muitas vezes, naquele momento, o Senhor fala conosco. É uma palavra que o Senhor nos veste. Rema é uma palavra específica para um momento específico e uma pessoa específica. Já viu aqueles momentos em que você talvez esteja lá passando um momento difícil, aí você fala: Senhor, fala comigo na tua palavra. Aí de repente você abre e aquela palavra que você já leu muitas vezes, que é o Logos, ela se transforma em rema, porque ela vem como resposta para aquele momento que você estava precisando. Então, quando nós lemos, nós vamos sempre nos deparar com o Logos, mas sempre Deus vai nos trazer uma verdade espiritual, uma palavra rema, um contexto específico daquilo que o nosso coração, que a nossa alma, o nosso espírito está precisando. Então eu convido vocês para lerem comigo o Salmo de número 7:3. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Quando vamos ler o livro dos Salmos, que na verdade os salmos são cânticos e são poemas, né? Mas o livro mesmo dos Salmos, eles não foram compostos apenas por Davi. Nós vamos ver que Moisés está dentro do livro de Salmos. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. E esse Salmo 73, dentre alguns outros, são salmos de Asaf. Especificamente, este salmo aqui é um salmo de Asaf. Vamos ler. Verdadeiramente, eu estou lendo a tradução Almeida Revista e Corrigida, tá? Talvez a sua seja Almeida Revista e Atualizada, ou seja a NVI, que é a Nova Versão Internacional, mas eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são aflitos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos.
Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Amém? Amém. Este salmo, que é um salmo de Asaf, e Asaf, quando a gente vai dar uma pesquisadinha sobre a vida dele, né? Ele foi um músico do período de Davi e de Salomão. Ele, na verdade, era mais do que um músico. Ele é o que se costumam dizer na Assembleia de Deus, não tem, eu não sei se já tem agora, que eu estou muito tempo fora, mas não tinha ministro de louvor. Não sei se agora tem, né? A Igreja Batista, por exemplo, ela tem ministro de louvor e ele é até remunerado por isso. Ele é pago para ser o ministro de louvor da igreja, ele cuida de toda a área. Asaf, ele era tipo um ministro de louvor, porque era ele quem organizava os cânticos, era ele quem organizava como seria o andar do culto. E Asaf, ele era, alguns o chamavam de profeta de Deus que falava em cânticos. A gente vê muitos profetas hoje, mas a gente nunca viu alguém chegar, eu pelo menos nunca vi, algum profeta em cântico. Alguém já viu aqui? E ele era conhecido ou intitulado por alguns como o profeta em cânticos. Por quê? Porque as músicas que ele compunha eram não somente louvor e adoração a Deus, mas muitas vezes uma profecia. Deus falando com o seu povo. E aqui ele começa esse cântico, ou este salmo, dizendo assim, olha, verdadeiramente bom é o Senhor, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então a primeira coisa que ele faz, ele exalta a Deus. Aí eu transformo essas palavras de Asaf para a minha vida diária. Será que sempre que eu vou me referir a Deus, ou para Ele próprio, ou para alguém, eu tenho o cuidado de exaltar a Deus em primeiro lugar? Será que quando a gente vai referenciar Deus para alguém, a gente primeiro fala que Ele é soberano, Ele é bom, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é maravilhoso? Ou a gente já começa dizendo, Deus é juiz e vai julgar você? Como nós apresentamos Deus às pessoas que nos cercam diariamente? E Asaf, ele tinha sempre esse cuidado de começar sempre exaltando, glorificando, colocando Deus no lugar que lhe é devido. Então ele diz, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Depois que ele fala de Deus, ele começa a falar dele. Ele disse assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Algumas traduções vão dizer quase se desvalaram. E uma versão mais atualizada vai dizer assim, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. E essa palavra quase, ela é muito interessante na nossa vida como crente. Outro dia eu estava meditando sobre isso e eu fiquei pensando, já viu quando você chega no ponto, quando a gente anda de ônibus, agora eu tenho um carro, não passo mais por isso, mas quem anda muito de ônibus e ele fica, hoje em dia tem uns aplicativos com os horários, né? Mas se ele atrasar um pouquinho, quando ele chega assim, o ônibus está saindo, gente, que sentimento horrível. Que raiva interior, não é? Nós somos movidos. Quer sentar ali, minha irmã? Não, ali tem uma irmã, né? Nós somos movidos por uma raiva interna. Raiva de quem? De nós mesmos. Ai, por que eu não saí mais cedo? Porque eu não vim, porque eu isso, porque eu aquilo. Eu quase cheguei na hora. Né? Eu quase alcancei o ônibus. Eu fiquei pensando outro dia, quando o arrebatamento acontecer, os que ficarem vão dizer, eu quase subi. Vai ser um sentimento muito pior
do que perder um ônibus. Porque esse ônibus não vai passar de novo. Não tem outro também, né? Não vai passar. Não tem outro. E o Asaf, ele diz assim, os meus pés quase escorregaram. Quase se desviaram. Quantas vezes nós quase nos desviamos? E eu estou falando de pessoas que são firmadas em Deus. Verdade. E por que ele quase se desviou? Olha o que ele vai dizer. O versículo 3. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O que ele fez? Por que ele quase se desviou? Porque ele tirou os olhos do autor e consumador da fé e ele começou a olhar para as pessoas. E ele disse assim, eu fiquei com inveja dos soberbos. Outra tradução vai dizer dos orgulhosos. E ele diz assim, ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando a gente olha essa palavra ímpios, se nós formos no dicionário da língua portuguesa, você pode depois, quando acabar aqui esse culto, se chegar na sua casa, pode ir lá, pode ir na internet, ou pode ir no dicionário físico e procurar a palavra ímpio. Você vai encontrar 2 vezes a palavra ímpio, uma embaixo da outra. Você vai encontrar o ímpio com um pingo no primeiro i. Gente, eu sou muito detalhista porque eu fui professora de língua portuguesa. Então, para mim, pingo, vírgula, S, plural, singular, para mim tudo faz a diferença, tá? E quando você vai lá no dicionário, você vai encontrar a palavra ímpio com pingo no primeiro i. E você vai ver que o dicionário vai dizer assim, ímpio com pingo no primeiro i. O homem mau, perverso, cruel. Já viu pessoas que matam com requinte de crueldade? É o ímpio com pingo no primeiro i. Já viu pessoas que fazem maldade e essa maldade vem do coração? É o ímpio com pingo no primeiro i. Mas você também vai encontrar um outro ímpio. Um ímpio com um acento no primeiro i. E esse ímpio com acento no primeiro i é o ímpio que está aqui no Salmo de Asaf. Mas qual é a diferença do ímpio com acento no primeiro i? Ele não é aquele homem mau que pratica crueldade. O ímpio com acento no primeiro i, ele é... Tá lá, você vai ler lá no dicionário, vai estar escrito isso. O homem que conhece a verdade, mas não a pratica. Eu já tô aqui. Não tá aí? Tá com pingo e o com acento. E com acento. Exatamente. O pingo... Você só escreve ímpio e já aparece Já aparece os dois. O ímpio com acento vai dizer assim, o homem ou aquele que conhece a verdade, mas não a pratica. Aí vamos trazer isso para nós, que conhecemos a palavra. Sempre que a Bíblia se referir a ímpio com acento no primeiro i, ela não está falando do ímpio do mundo. Porque todos nós temos a visão, quando a gente fala assim, o ímpio, aquele que não é crente. Mas o ímpio com acento no primeiro i, são todos os crentes que conhecem a palavra, mas não a praticam. Aí eu pergunto, se você for ler aquela parábola de Jesus que vai falar do juiz ímpio, vai ser o ímpio com pingo. Que ele era cruel, não queria nem saber. Agora, eu pergunto, se nós formos fazer, porque tudo na Bíblia, gente, antes da gente levar a palavra para os outros, ela é faca de 2 gumes. É espada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. Quando a gente vai falar para alguém da palavra, essa palavra tem que cortar aqui, ó, primeiro em nós. Aí, quando eu for falar ímpio, esse ímpio com acento, está se referindo a mim? Será que eu conheço a palavra e a pratico?
Tiago vai escrever isso lá na sua carta. Tornai-vos, pois, irmãos, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O ímpio com acento no primeiro i é o crente que se engana a si próprio, porque ele acha que é crente, ele acha que ele é espiritual, ele acha que está bem, mas na verdade ele tem um acento no primeiro i. Ele conhece a verdade, mas ele não pratica a verdade que ele conhece. Ele conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra. Porque, gente, ler essa palavra aqui, né? Aqui é a Bíblia, né? Ler a palavra é maravilhoso. Ela nos enche. Gente, quando é que a gente vai ler? Às vezes a gente fala assim, Deus fala conosco, cai um versículo lá que fala, não, Senhor, esse aqui vamos pular, vamos para outro, né? Porque se cai ali, raça de víboras, não é comigo, Senhor, né? Gente, quando essa palavra vem para nós, ela não vem apenas para nos encher, ela vem para se tornar prática de vida. Se nós não praticamos, nós somos somente ouvintes. É linda a palavra, eu amo, mas eu não pratico. E Jesus disse assim, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Não, por que Deus não faz o que eu quero? A palavra está em vós. E quando a gente vai para Jesus, ele diz assim, que ele é a videira e nós somos os ramos, certo? Mas diz também lá em João, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Que se nós a vida não estiver enxertada em Jesus, e como que Jesus se manifesta em nós hoje? Pela palavra, porque ele é o verbo, ele é a própria palavra. Se essa palavra não estiver enxertada em nós, a ponto de se tornar prática, então nós não estamos enxertados na videira. E aí o Asaf pega e fala assim, olha, os meus pés quase se desviaram. Quase. Por quê? Porque eu fiquei com inveja das pessoas que conhecem a palavra, não praticam a palavra, e ele vai descrever como que é a vida dessas pessoas agora, ó, no versículo 4. Não há apertos na sua morte. Uma outra tradução vai dizer assim, não há dor na sua morte. Vocês já foram em velórios em que as pessoas dizem assim, nossa, fulano partiu tão em paz, a feição dele era uma feição de quem? Nossa, já foi levado direto. Só Deus sabe para onde ele foi. Nós queremos que todos sejam salvos, mas quando a gente olha ali, a gente fica perguntando, Deus, crente ou ímpio com acento no primeiro? Vocês nunca mais vão esquecer disso na vida de vocês. Porque muitos parece que servem, mas não servem. Parece que são de Deus, mas não são, porque são ímpios. Estão bem, estão dentro de um contexto, está tudo bem, tudo dá bem na vida dele. Olha, ele diz assim, olha, o verso 5, não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens. Parece que a soberba os cerca como um colar. Essa palavra soberba, em muitas outras versões, é traduzida por orgulho ou por arrogância. Fica com um colar assim, ó. Eu sou crente e você. Gente, será que nós não temos esse tipo de colar no nosso pescoço? Da gente se achar mais crente que os outros? Mais conhecedor do que os outros? Não, comigo está tudo bem. Eu sei da minha vida com Deus. Tá, mas a minha vida com Deus declara quem Deus é? A minha vida com Deus pratica a palavra?
E ele vai continuar dizendo aqui, ó, o verso 8. Não são, eles são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão. Ele está dizendo que essas pessoas, elas vivem uma vida aparente, mas a vida delas em si são arrogantes, são soberbos, vivem na opressão, eles são corruptos. O verso 9 diz que a boca deles falam contra